Olá pessoal, eu sou o professor Luciano do componente de língua portuguesa e hoje nós vamos exercitar um pouco sobre orações subordinadas, tá certo? Então vamos ver. Nas últimas aulas nós estamos aqui discutindo sobre orações, né, frase, período, e ao longo delas a gente vem trabalhando a questão da oração subordinadas, certo? Então a gente vai aqui um pouco recapitular para que a memória, né, venha aqui refrescar um pouco, tá? Mas isso não impede que você procure os vídeos das aulas anteriores, tá? Procure exercitar as outras atividades também, para que você consiga assimilar, tá certo? Porque o treino é que leva realmente a gente à perfeição, tá bom? Então vamos ver aqui nesse slide, ó. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, eles apresentam conceitos distintos, tá? Não são a mesma coisa, é isso que ele está dizendo aí. Por quê? Vamos ver aqui. Frase. O que é frase? É um enunciado linguístico que possui um sentido completo, tá certo? Então a frase é um enunciado linguístico ali que possui um sentido completo, tá? Ela pode ser extensa, como ela pode ser apenas uma palavra, como silêncio, socorro, ela tem um sentido completo, tá bom? Já a oração é um enunciado que contém um verbo, é uma característica da oração, tá? Ou uma locução verbal, ou seja, ali dois verbos juntos, né? E que pode não apresentar um sentido completo, tá bom? Então ela tem ali um enunciado, tá? Tem sentido completo, ou não pode ter sentido completo, tá certo? E o período é um enunciado que contém uma oração, tá certo? Ou mais de uma oração de sentido completo. Então o período aí ele já é composto por orações. Quando eu falo de orações, nós vamos ver que estamos falando ali da presença do verbo que caracteriza essa expressão, essa palavra, né? Esse termo aí, oração, tá bom? Então, quando ele diz ali que a oração ela pode apresentar sentido completo ou não, as orações que não apresentam sentido completo são essas que nós estamos trabalhando, que são as orações subordinadas, né? Elas vão ter ali, elas vão se encaixar junto com outra oração principal, né, para adquirir ali um sentido, tá? Então essa segunda oração que não tem um sentido completo, ela vai se ligar com a primeira, que é a principal, tornando assim, tendo todo aquele enunciado um sentido completo, certo? Todo aquele período, né, vai ter o seu sentido completo, porque o período, como nós vimos ali, é um enunciado que contém uma ou mais orações e ele tem sim um sentido completo, certo? Então vamos ver aqui as orações subordinadas, que são orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, que é o que eu estava falando anteriormente, completando o seu sentido e sendo dependente dela. Então, se é subordinada, ela depende da principal, tá? A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período ele é composto, tá? Sendo formado por duas ou mais orações, ou seja, período composto porque nós temos duas orações, tá? Elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas, certo? Então, essas orações, né, elas exercem essas funções sintáticas dentro daquele período, tá bom? Dentro do período ali que ele está sendo composto ali naquele texto, certo, pessoal? Então, esse foi uma recapitulação, tá certo? De forma breve, para que vocês aí se interem um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá para os exercícios. Então vamos ver aqui o primeiro, ó. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa, tá? Então, qual dessas aí pode ser uma oração subordinada substantiva predicativa? Espero que venhas hoje, o aluno que trabalha é bom, meu desejo é que te formes logo, és tão inteligente como teu pai ou nenhuma delas? Vamos ver? A letra C, meu desejo é que te formes logo. Porque as orações subordinadas substantiva predicativa, ela atua como predicativo
do sujeito. É importante recordar que o predicativo do sujeito, ele faz o quê? Ele meio que caracteriza ou ele vai complementar aquele sujeito e é sempre acompanhado ali de um verbo de ligação. Neste caso aí, o verbo está sendo ali o é, né? Certo? O verbo ser, estar, né? Ali nesse caso, tá? Meu desejo é, tá certo? Essa é uma característica. O predicado, como eu já havia falado nas últimas aulas, nós identificamos o sujeito da frase ali, daquela oração, e o restante é tudo aquilo, é o predicado, né? É tudo aquilo que se remete àquele sujeito, que está sendo dito sobre aquele sujeito. Meu desejo é que te formes logo. Então, todo esse restante, é que te formes logo, está se referindo ao sujeito anteriormente ali mencionado. Tá? E as demais, espero que venhas hoje, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. A letra B, o aluno que trabalha, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque o aluno que trabalha é bom, não é qualquer aluno, é o aluno que trabalha, tá certo? Então, tá ali fazendo uma referência, né? E a letra C, és tão inteligente como teu pai, é uma oração subordinada adverbial comparativa. Lembre ali do como, que vai fazer ali a comparação, tá? Não esquecendo também dos contextos que elas são empregadas, tá bom? Lembre-se sempre, o contexto sempre vai determinar, tá certo? Então, vamos para a segunda aqui. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima, temos uma oração destacada que é, e um se que é, e aí, vamos ver? Ele é o quê? Observem aí, dê a sua opinião. Vamos ver? Então, a oração acima, nós temos ali uma expressão destacada que ela é substantiva, subjetiva, e o se, ele é uma partícula apassivadora. Por quê, né? A oração destacada, ela é classificada como substantivo, subordinada, substantiva subjetiva, tá? Porque ela exerce o papel de sujeito da oração principal. Pode-se dizer, tá? E a partícula se tem a função de partícula passivadora, porque repare que esse se está acompanhando um verbo transitivo direto, poder. E para ser índice de indeterminação do sujeito, o se ele deve acompanhar um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. Nesse caso aí, ele não está se referindo a uma pessoa, né? Não é, por exemplo, João caiu, por exemplo, foi-se ao hospital. Um exemplo aqui bem rápido, né? Esse foi-se aqui, esse se está remetendo a quem? Ao garoto que caiu, né? Tá bom? Então, não é nesse caso. Por isso que é uma partícula passivadora. Não é um pronome ali que está remetendo a uma pessoa, tá certo? Essa é a diferença. Por isso que ela está caracterizada como partícula apassivadora. Tá bom? Vamos ver aqui o próximo exercício. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é o quê? E aí? Substantiva, objetiva e indireta, né? Porque a oração ela é classificada como oração subordinada, substantiva, né? Objetiva e indireta, porque além de desempenhar papel de substantivo, tá? Também exerce a função de objeto indireto, do que os homens se esquecem, de que somos todos mortais. Atenção ali à preposição de, né? O de ali, tá bom? Presente ali dentro dessa oração. Sempre ele vai determinar se é um objeto direto ou indireto, tá? Quem esquece, esquece de alguma coisa. Lembra-se, tá? Certo? Vamos lá. Aqui nessa questão nós temos o seguinte, né? Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima o quê? 3 orações subordinadas, uma oração principal e uma subordinada, uma oração subordinada reduzida, uma oração subordinada subjetiva ou uma oração subordinada objetiva indireta. E então?
nós temos aqui uma oração principal e uma subordinada, certo? Lembrando que o verbo é quem vai determinar as orações do período, tá? Quantas orações vão haver dentro daquele período, tá certo? A presença do verbo é que determina. Então, você achando o verbo, você vai achar a quantidade de orações, tá? E se ela tem ali, nós temos mais de um verbo, lógico que nós vamos ter mais de uma oração. Uma vai ser a principal e a outra, se ela não tiver um sentido completo, longe dessa, logo ela vai ser subordinada daquela primeira. Ela vai estar complementando o sentido daquela primeira, né? Então, as orações subordinadas, elas dependem sintaticamente umas das outras, certo? Na oração acima, nós temos um período composto por uma oração principal, ninguém mais acreditava, e por uma oração subordinada, que ainda houvesse meios de salvá-lo. Essa oração subordinada, ela é classificada como substantiva, objetiva, indireta, porque além de desempenhar papel de substantivo, também exerce a função de objeto indireto, que é complementar o sentido do verbo. Acreditava em quê? Que ainda houve meios de salvá-lo. Tá? Lembrando das preposições aí, sempre vão ajudar a identificar, né, se é objeto direto ou indireto. O de, agora o em aí, tá certo? Para nos ajudar a identificar que é uma objetiva indireta. Tá? Próxima questão. Aqui nessa questão nós temos o seguinte texto, né? Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, né, de Manuel Bandeira. A oração que se achavam no café, ela é o quê? Vejam aí. Subordinada, adjetiva, restritiva. Por quê? Por que é restritiva? Tiraram os homens que se achavam no café. Não eram qualquer homem, eram os que se achavam no café, ou seja, aqueles que estavam lá no café. Tá? Eles tiraram o chapéu maquinalmente. Por isso que é restritiva. Está fazendo ali uma restrição àquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali naquele café, tá certo? Então, pessoal, tá? É isso, por hoje é só, tá certo? Vejam de novo essa aula lá na plataforma Eduque para retirar todas as dúvidas que, por um acaso, vocês ainda tenham, tá certo? Até mais!